no vídeo de hoje nós vamos falar de um assunto polêmico. Falar de coisas polêmicas, ai. Mamilos. Ainda não. Mas no dia que o Léo fizer o nude dele, a gente coloca, né, os mamilos do Léo. Aí nós conversaremos sobre mamilos e nudes. Aí comenta aqui se você quer ver os mamilos do Léo. Mas voltando... Que tipo de vídeo é? A gente vai falar, na verdade, é que nós não somos críticos de cinema. Contextualizando, porque para não virar um bate-papo solto, assim, a gente tem que dar contexto para as pessoas. Em muitos vídeos que a gente faz de análise mesmo, de comentários a filmes que saíram, ou então alguma série que a gente assistiu, a gente anda recebendo alguns comentários falando assim que sua opinião não é de um crítico, não é uma coisa tão válida, você tá falando sem embasamento, então tá errado. Como é que você tá chamando essa análise de crítica? Exato. Você não tem formação em cinema, então... E além disso, é um tema muito recorrente na internet, né? O tal do crítico de YouTube. O que definiria um crítico de cinema? O que torna uma pessoa capacitada ou não para ser crítico? É muito do que eu achei, assim, pesquisando sobre esse tema, os youtubers vão tomar o lugar dos críticos, né? O que é? Eu acho que, assim, é legal a gente falar que todo mundo tem seu lugar de fala, né? Todo mundo pode falar as suas opiniões sobre uma obra, mas a gente também não pode falar que nós somos críticos, porque a gente realmente não tem formação em cinema, a gente não tem uma vivência com cinema, só que a gente pode fazer a nossa análise baseada em outras vivências pessoais, né? Isso. E assim, eu acredito que o grande diferencial, às vezes, de uma pessoa que tão se auto-intitula crítico, é às vezes uma vivência mais técnica, né? Uma coisa mais... uma experimentação mais prática do que é o cinema. Mas eu acho que o que cada um vive, né? E a forma como se percebe a obra dentro do contexto da sua própria visão de mundo é super válida e é super crítica também. Exato. Eu acho que o que veio do boom dos youtubers de cinema, na verdade, é justamente eles não serem críticos. Uma coisa que aproximou é justamente, às vezes, as pessoas, eles querem só ver uma opinião parecida com a dela. Que é justamente o que a gente sofre um pouco no canal. Porque se a pessoa gosta da nossa opinião, nossa, é lindo, maravilhoso, amei. Se a pessoa não concorda com a nossa opinião, bosta, só falaram merda, tananã. Mas não é, sabe? Isso tudo são opiniões diferentes e como a gente... Na nossa concepção, nós realmente não somos críticos, que o crítico seria realmente aquele que fez cinema. A gente faz análises, né? Por isso que sempre nossos títulos têm análise crítica ou explicando detalhes, porque a gente nunca gosta de falar só o que a gente achou do filme. Então, eu acho que tem um outro fator também, que é não sei se é popularização o termo que eu quero achar, mas é tipo o boom do cult. Aí todo mundo começou a querer ser cult, porque começou a ver Donnie Darko, começou a ver Pulp Fiction, que são filmes que, pros críticos, são filmes batidos, mas pra galera que tava acostumada a ver filmes, tipo, que saiam no cinema mensalmente, blockbuster, né? Assistir esses filmes é tipo, meu Deus, um orgasmo intelectual, eu estou me sentindo um gênio, só que isso não faz da pessoa um crítico nem alguém perito em cinema. Tipo, você pode se sentir muito satisfeito intelectualmente depois de ver um desses filmes. Depois disso, a gente veio pra discussão na internet, porque a internet é discussão, e até um tempo atrás o argumento principal era o quê? Sua opinião é uma porcaria. Eu discordo de você, então tá tudo inválido na sua opinião e pronto. Depois de um tempo as pessoas começaram a buscar argumentos mais técnicos. Tipo, as pessoas às vezes não sabiam o que era aquele argumento técnico, porque elas falavam, você não sabe falar de fotografia, você não sabe falar de direção de som, direção de arte, então você tá errado de fazer crítica, porque no canal que eu vejo de um crítico mesmo, alguém formado em cinema, ele fala desse jeito, e eu concordo com a dele, discordo da sua, então você não é crítico. Eu queria apontar um exemplo mais prático de como, mesmo dentre os críticos, as coisas têm tanta divergência. Um ótimo exemplo é Bohemian Rhapsody. Que teve tanta divergência, teve crítico descendo o pau falando que o filme foi super mal editado e o filme Ganhou um Oscar. Ganhou um Oscar. De edição. Exatamente. Entende? Então, assim, você tem essas variações porque as pessoas percebem as coisas de formas diferentes. O que a gente conclui, principalmente com a fala do Léo, é que tem espaço pra todo mundo. Sim. Que se você quer ver uma coisa, uma opinião, uma coisa mais embasada em outros aspectos, você vem pra cá, você vem e assiste o Toga, né? Agora você quer ver uma coisa mais crítica, mais
técnica, você vai lá ver o Super 8, ver ele falar de cor, de tudo técnico, sabe? Uma coisa que eu acho interessante é uma discussão que a gente teve antes do vídeo, que a gente chegou nesse consenso, que tem uma diferença pra gente entre a crítica e a análise. A crítica, ela pressupõe um saber um pouco mais técnico. Seria, por exemplo, um parecer jurídico, que para você conseguir fazer um parecer jurídico, você tem que ser formado em direito, tem que conhecer da área para conseguir fazer. Laudo qualquer médico. um consegue chegar, ler um processo Exato. e escrever alguma coisa. Mas quando uma pessoa é formada em direito, ela lê o processo com outros olhos. Exato. Isso não quer dizer que o laudo da pessoa que não entende tá Vai ser errado. pior. Exato. Ele às vezes só não tá tão aprofundado. Ou então, por exemplo, no churrasco de família, todo mundo comenta sobre lei, sobre a Constituição. Aí que tá, tem a opinião embasada e tem o saber técnico. Sim. Pelo que eu percebo, tipo, a crítica cinematográfica enquanto um ofício, enquanto a pessoa que vai, sei lá, trabalhar para um jornal escrevendo uma redação crítica sobre uma obra, assim, um jornal daqueles mais tradicionais. Eles exigiam formação na área porque eles queriam saber técnico mais opinião embasada. Por quê? Um filme pode ser super bem feito, super bem iluminado, super bem sonorizado, mas às vezes não encaixa tão bem. Então, aquele crítico, apesar de reconhecer que é bem feito, não gostou, entendeu? Então, tem esse lado da opinião pessoal sempre, em qualquer Aquela análise. história a gente nunca consegue dissociar Exato. a opinião da gente, né? Só para desenhar bem e essa diferença que a gente acabou chegando entre a análise e a crítica, pega, por exemplo, o Meus 2 Centavos, que é um crítico mesmo, ele é professor de cinema, ele formou nisso, trabalhou como diretor, e as críticas dele são bem, tipo, objetivas, assim, ele tenta tirar o máximo da opinião dele possível, apesar de não tem como você ser objetivo e neutro, ainda mais nas artes, assim, mas ele faz crítica mesmo, crítica cinematográfica. Um outro exemplo é um canal que explodiu recentemente, que é o Guilherme Analisa. Se você for pegar para ver os vídeos dele, principalmente aquele vídeo que ele provou que o vilão de Karate Kid é o Daniel San. Lá ele faz o quê? Uma análise. Ele é tipo uma pessoa que chegou, viu o filme, tem uma opinião e tá emitindo ela com argumentos do próprio filme. Ele não foi buscar em teorias de cinema, em estudos sobre fotografia e iluminação, não. É só da experiência que ele teve no filme. Então, tem um pouco dessa distinção entre a crítica e a análise, mas ao mesmo tempo tem youtubers que mesclam muito bem as duas coisas. Por exemplo, o Super 8, que o Otávio Gá faz isso muito bem. Ele tem um estudo bom sobre crítica, mas ele sempre dá um jeito de fazer um vídeo que tem a opinião dele, que tem o gosto pessoal Seja dele. engraçado, inclusive. Exato. E assim, eu acho que nós fazemos isso. Nós mesclamos um pouco da análise com a crítica, porque nós não somos completamente críticos, mas dentro da parte que a gente sabe, que a gente tem um pouco de conhecimento mais técnico pra falar, a gente sempre emite as nossas opiniões críticas, né? Como, por exemplo, Roteiro e atuação. E mesmo dentro dessas partes, a gente sabe que as opiniões variam entre pessoas com as mesmas vivências. Sim. Que é o que eu tô repetindo desde o início. Talvez você deve estar se perguntando por que, né, nós que fizemos direito temos experiência em roteiro e atuação, porque nós criamos um grupo de teatro dentro da faculdade de Direito. Nós, inclusive, apresentamos no Teatro Municipal aqui de Berlândia, a gente já foi pra BH, pra Passo Fundo, enfim. O Léo é roteirista, o Felipe é roteirista, a Ju tava atrás em toda a pós-produção. Pós-produção não, produção. Pós, tudo. Durante. Eu era só atriz mesmo. Mas enfim, eu tava no roteiro também, de vez em quando. E não por isso que a gente tem, né, essa vivência, e você pode perceber que a maioria das coisas que a gente presta atenção e fala nos nossos vídeos é a atuação em roteiro, o crescimento do personagem. A gente dá muito foco pra roteiro, vocês às vezes comentam que, tipo, a gente se estende demais, não sei o que, falando de roteiro não é tão importante assim. Mas pra gente é. Na verdade, o roteiro é o filme, é a história mesmo. Mas é porque eu entendo, sabe? Sim. Às vezes, um filme muito grandioso visualmente, o objetivo dela é ser grandiosa visualmente, e isso deixa o roteiro ficar muito bem ali por trás. Às vezes você consegue até ignorar. Por exemplo, o Mad Max, Estrada da Fúria, que ele é uma obra visual, corporal ali, de movimento. Mas o de roteiro ação. dele faz adoro todo roteiro. sentido. Faz muito sentido, Não, mas... ele não precisa ser um roteiro inovador, né? Não, ele não é inovador, mas eu acho que o jeito Não, então, ele não é inovador, ele é clichê, mas ele funciona. Só que mesmo assim, o jeito que o diretor contou a história, se você viu o filme a primeira vez, você só repara no visual. No externo. sim. Aí a segunda vez você começa a captar as mensagens do roteiro, que estão dentro da ação. É isso que é muito bem feito, mas é um tipo de filme que você não precisa focar na história no primeiro momento. Ele foi feito pra te pegar ali no visual mesmo. Eu lembro de assistir o filme inteiro, tipo assim,
a boca aberta. O visual e a trilha sonora também, Trilha né? sonora, filme muito bem feito. Mas acho que a gente já fugiu um pouco do só- nosso tema. Mas só fazer um parêntese, o Léo falou várias vezes da academia, né, das pessoas serem formadas, mas nós não somos formados em teatro, nós temos uma experiência prática, assim como pessoas também não são formadas em cinema, mas são diretores e enfim, e também tem essa experiência prática, né? E pra gente, na nossa concepção, eles teriam essa capacidade técnica de serem críticos também. Eu não sei se esse vídeo tá fazendo muito sentido pra vocês, mas a gente queria colocar aqui no canal a nossa opinião sobre esse tema que gera tanta polêmica. Comoção, né? E no fim das contas, assim, resumindo a nossa opinião. Na verdade, eu acho que essa discussão chegou pra gente a partir dos comentários que a gente recebe nos nossos vídeos de análise crítica, só que a discussão, ela se originou mesmo do próprio fato de críticos profissionais de revistas e afins saírem das suas mídias clássicas e tradicionais e virem pro YouTube, porque YouTube, na época que eles chegaram aqui, em 2012 e tal, tava tendo uma divulgação muito forte, então era uma forma deles mesmos ganharem dinheiro, tipo, diretamente, sem ter que estar trabalhando pra uma revista, mas como críticos, eles darem Mais suas autônomos, opiniões. né? Isso. Aí depois de um tempo, as pessoas que não mexiam com isso, tipo, não trabalhavam com crítica diretamente, Sim. passaram a ganhar mais views que muitos críticos por aí, porque as pessoas tinham carisma e as pessoas gostam de ver opiniões que parecem com as E delas. as pessoas tinham opiniões vindas de pessoas que se pareciam com elas. Exato. Né? Então você tem essa identificação. E é lógico que você quer ouvir da pessoa com quem você mais se identifica, porque o que ela te indicar, se os seus gostos parecem, você vai confiar na indicação dela. Nossa, e quando você Exatamente. concorda com um crítico, alguém que trabalhou com isso, fala, meu Deus, eu estou Tem certo. coisa melhor do que quando você vai falar pra um amigo assim, não, lê esse livro, porque, tipo, esse livro é muito bom. E aí seu amigo te fala, não, eu sei, se é você que tá indicando, eu sei que é bom. Porque provavelmente o gosto de vocês bate. Porque igual eu e o Léo, é difícil a gente acertar no gosto aqui, eu e ele. Mas, às vezes, a gente conhece a outra pessoa tão bem que a gente fala, ó, esse é a pra sua você. cara. É. Eu não gostei, mas esse parece. E isso que a Nath falou no começo do vídeo também, de ter espaço pra todo mundo, vai do dia de como você tá. Tipo, eu chego, por exemplo, quero assistir sobre um filme que eu vi recentemente, por exemplo, Black Klansman. Eu quero ver uma opinião que comente mais tecnicamente o filme, porque tem coisas que eu não captei na primeira vez que eu assisti. Eu vou ver, sei lá, comentário do Pablo Vilaça, que é um crítico profissional disso, ele trabalha com isso tem muitos anos já. Ou então, num dia eu tô mais de boa, eu quero ver uma crítica, sei lá, sobre o novo filme do Velozes e Furiosos. Eu vou ver, sei lá, do General Nerd, um cara que comenta mais como, tipo, uma conversa de bar mesmo. Ninguém precisa gostar de todo mundo, ninguém precisa agradar todo mundo. É por isso que o YouTube é muito legal e se distancia muito da TV, porque eu escolho o meu entretenimento. Eu escolho as coisas e as pessoas que se parecem mais comigo. Se um dia eu tô mais crítica, eu tô mais intelectual, eu vou ver alguém que tem uma vivência naquilo, uma vivência acadêmica, uma vivência prática. Se num dia eu já não, tô mais leve, tô de boa, eu só quero alguém pra Eu só quero ver a comentários opinião. sobre o filme. Eu quero estar aqui junto com aquela pessoa. Eu assisti sozinha, sabe? Eu quero alguém que vai comentar pra eu ficar lá atrás. Nossa, é isso mesmo. Eu também pensei isso, eu vi, eu amei. É justamente a coisa da representatividade, né? Você se vê representado. E um outro lado muito importante, não abandone o seu crítico porque ele discordou de você sobre um filme. Não saiam falando, não vou ver mais nenhum porque falou mal do Vingadores Ultimato. Gente, eu admiro muito vocês que continuam assistindo a gente e comentam em todas as nossas críticas. Nossa, eu discordo de tudo. Não concordo com a opinião do Felipe nunca. Sabe? Tipo assim. Mas continua continua assistindo. vendo. Esse tipo de comentário é o melhor, porque mesmo discordando, a gente tem uma certa relevância. Isso aí é muito bom pra gente sentir aceito na comunidade. Isso enriquece as discussões. E até por isso, às vezes, a gente tem que buscar assistir críticas por menos críticos, por menos que sejam críticos técnicos ou não, assim. Vamos buscar assistir críticas e opiniões de pessoas com vivências diferentes da gente. Então vamos procurar mulheres, vamos procurar pessoas negras, vamos procurar pessoas com gêneros diferentes dos nossos ou diversas outras variações aí, pra gente ter a experiência através da outra pessoa, de entender qual é o lado dela, por que ela viu uma coisa que você não viu, onde tá a diferença das opiniões de vocês. Já que agora que a gente falou esse tempão, vocês já entenderam que todo mundo tem uma opinião. Toda opinião é válida, exceto se ela for
preconceituosa. Crime, né? Se ela for crime. Apologia a crime. É muito fácil a gente acomodar em assistir as opiniões só de pessoas brancas, hétero, super privilegiadas e elitizadas, porque a gente sabe que esse meio aqui do YouTube requer um pouco disso, se você... Principalmente essa parte de crítica de cinema e falar de séries. Tem um padrão, vocês podem reparar. Porque a gente precisou de tempo, né, de acesso a streamings, por exemplo, né, que hoje a gente paga uns 3 streamings e ainda tá faltando, então a gente tem esse recurso, né, tem o recurso da câmera, dos nossos equipamentos. Um computador que dê pra editar um vídeo, que não é fácil. Então, assim, a gente tá já numa bolha muito privilegiada. Mas é isso, né, gente? Eu acho que é isso. Comenta aqui o que vocês acham, se vocês acham que existe mesmo essa diferença entre crítica e análise. Ai, rapidinho. Acho muito engraçado que o vídeo terminou, a gente falou tanta coisa, né? Eu já não sei o que a gente falou mais. Qual que é o seu nome desse vídeo? Pelo fim da crítica do YouTube. É bem sensacionalista. Sim, bem clickbait. Fortaleça a cena youtuber local. Fortaleça a cena youtuber local. Mas é isso, gente. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal. Nos sigam nas redes sociais também, que a gente tá tudo aqui na descrição. A gente tá variando os conteúdos, então é isso. Até a próxima. Tchau.